Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta quinta-feira, dia 18 de abril, lembrando, amanhã é feriado, dia 19, sexta-feira, e estaremos de volta no dia 22, segunda-feira. Antes de mais nada, peço para que você se inscreva aqui gratuitamente no canal da Altovieira Invest no YouTube. Para isso é só passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Para receber as recomendações que envio no decorrer de cada pregão, clica no card que está aparecendo aqui para você e siga os procedimentos para que você possa receber, além das recomendações de compra e venda, informações relevantes durante o pregão e também as carteiras de ações, né, exponencial e semanal, exponencial e perspectiva, que são carteiras, uma é semanal e outra é mensal. Na análise de hoje falarei sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, BID4, EQTL3, SAMB 11, ODPV3, Rail 3, MGLU3, LREN3, Lojas Renner e CVCB3. Começando pelo Ibovespa, alta de 1,28%, dentro de um movimento de subida, gerou ali uma sinalização negativa no pregão anterior e no pregão de hoje conseguiu até superar as duas máximas anteriores, que já é um ponto positivo, mas segue ainda em termos de fechamento, respeitando o teto. Como eu já disse, o mais importante é o Ibovespa ficar trabalhando, passar a trabalhar acima dos 95 mil pontos, usar os 94.500 pontos novamente como um patamar de suporte. Mas já é um indício positivo. O indício mais negativo para o início da próxima semana seria ver o Ibov fazendo isso aqui, perdendo a mínima do pregão de hoje. Aumentaria a probabilidade de ter o movimento aqui para baixo, a favor do viés ainda mais negativo. Na semana a gente pode olhar Ibov subindo, alta de 1,73% neste momento, está dentro do leilão de fechamento. Mas, ou seja, com candle descendente, mínima e máxima inferiores à do candle anterior, a semana anterior. Então ainda fica dentro dessas perspectivas. Se superar a máxima dessa semana, 95,140, aí reforça a chance de poder se recuperar, tendo resistência imediata ali na faixa dos 95,100, 97,100 e depois na região dos 98 mil pontos até os 98,500. Nos futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma no decorrer dela, dê um like, dê um joinha, eu agradeço de imediato a sua valiosa audiência e por prestigiar meu trabalho, logicamente, você vai, com esse joinha, com esse like, você consegue aí me ajudar a disseminar o conteúdo aqui do canal dentro do YouTube. Futuros, perdendo força, deixando uma longa sombra superior já aqui na zona de resistência. Então, temos esse cenário aqui de zona de resistência na faixa ali dos 95,845. Abaixo desse patamar a gente tem outro, logo acima 95,970, enfim, 95,845 a 95,970, zona de resistência importante para o índice futuro, que testou no pregão de hoje e vai deixando um candle ali de indefinição. Perda da mínima desse candle aumenta a probabilidade de queda, assim como eu falei já do Ibovespa. Olhando para o intraday, temos aqui um movimento longo para cima que anulou esse movimento para baixo. Então, assim, para o próximo pregão, parou de cair aqui nesse nível, já rompeu para cima, abriu segunda-feira, já vindo para cima dessa região aqui, que é uma região extremamente importante para o índice em termos de resistência, uma região ali que começa na faixa ali dos 95,660 e vai aqui até um patamar em torno de 95,820, mas eu vejo os 95,580, 650, primeiro 650 e tem outro nível na faixa de 580. Enfim, essa faixa de preço eu vejo um pouco mais relevante na questão de funcionar como suporte. Mercado abre para cima na segunda, passa a proporcionar fundo ascendente acima dessa região de 580, fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para se buscar a operação de compra. Mercado abre caindo na segunda, fechando para baixo da média móvel de 13 períodos na primeira hora de pregão e passando a proporcionar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, abaixo preferencialmente desta região aqui, mais interessante para venda. Que região é esta? Uma região ali em torno dos 94.920. Quando eu falei lá o G60 vindo para baixo, que é justamente o gráfico de 10 minutos gerando movimento para baixo e passando a gerar topo descendente. Pode ser aqui nesse nível, até um pouco acima desse patamar, mas enfim, topo descendente ou pivô de baixo ficaria mais para a ponta vendedora a partir de segunda-feira no mini índice, se fizer essa movimentação aí para baixo. Partindo aqui para o dólar, no dia de hoje, o dólar com um candle de indefinição, mas a queda aqui é de 0,23% nesse momento. Pode alterar essa variação, mini índice, mini dólar, até o encerramento aqui desta hora, até faltando aqui mais uma hora para fechar o pregão.
Então, dólar de indefinição, mas dentro do movimento de subida. Para gerar qualquer sinalização para baixo, perda da mínima de hoje, 3.907. No gráfico de 60 minutos, o que aconteceu no G60? Fez ali a correção em ABC, ameaçou subir, reverteu para baixo e perdeu essa região aqui de suporte. Só que perdeu e já voltou para cima, deu falso rompimento de suporte, perde e já volta para cima. Se o dólar se mantiver desse jeito, abrir o próximo pregão subindo, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. E aí ficar um pouco atento nessa primeira faixa de resistência aqui que eu vejo no gráfico de 60 minutos, na faixa dos 3.942. Então este nível é um nível importante de resistência. Abriu aqui, conseguiu vir para cima de 942 e continua gerando sinalização de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dos 942, segue mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora. Por outro lado, abre caindo, vem aqui para baixo da região de suporte que começa na faixa dos 931 e o ponto mais baixo 925,50, vem para baixo dessa região, passa a proporcionar no gráfico de 10 minutos topo descendente abaixo dos 931, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora, gráfico de 10 ou de 5 minutos, a favor de uma perspectiva de ter aqui algo para baixo. Observe onde é que o dólar veio bater hoje, na sua zona de antigo topo, no patamar que era resistência, funcionou como suporte e já está tentando aqui gerar uma nova sinalização para dar continuidade ao movimento de subida do gráfico diário. Tá? Então, na semana, por enquanto, o dólar apresentando uma boa alta de 1,22%. E lembrando, o dólar em cima da região de resistência aqui dos 949, bateu lá e respeitou novamente, mas segue ainda com a sinalização positiva do gráfico semanal. Então, por enquanto, não tem uma sinalização ainda mais clara para baixo em cima do dólar. Indo para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou aqui uma alta de 3,25%, vindo para fechar o gap em 27,87, a máxima do dia 27,89. Então, fechou o gap, ele não no fechamento completo, que seria aqui, mas gerou o fechamento desse gap. Perda da mínima do pregão de hoje seria o sinal mais negativo, né? Porque se chega na zona de resistência, depois de um movimento de alta contra um movimento de baixa, se a gente pegar os números do Fibonacci em cima da Petro, daqui para cá, a gente teria ali uma correção de 50% a 61,8% do que caiu. Então, a perda da mínima de hoje reforçaria uma chance de ter um movimento para baixo novamente na Petro. E agora essa região aqui de novo volta a funcionar, a se configurar como um patamar de suporte, uma região ali na faixa dos R$27 até um patamar de 26,75. Mas por enquanto o desafio principal para a Petro para a próxima semana fica aqui nessa região de gap, 27,87 a R$28. Na semana, como é que a Petro vai fechando? Com alta de 6,93%, devolvendo uma parte da queda da semana passada e voltando com papel para manter-se acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Então, superação da máxima desta semana aumentaria a probabilidade de subida para a PETR4. Petrobras aí no gráfico diário ainda com um cenário de tendência indefinida de curto prazo. Vale 3 no dia de hoje, dia de indefinição, mais 0,23%, segue ali em cima da média, segue dentro basicamente de um caixote. Não vejo muita possibilidade de entrada nesse momento em cima de Vale, fechou até em alta agora, 0,63%, puxaram aqui para cima no leilão de fechamento, saiu agora o leilão da Vale. Então, olhando para o gráfico de 60 minutos, a se buscar algum tipo de entrada, alguma sinalização de fundo aqui, tentando pegar um movimento de subida para a zona de resistência principal, localizado aqui na faixa dos 53,30 ou 53,39. Só um detalhe, pessoal, para quem dá o tô assistindo a sua análise, às vezes está falando um pouco mais rápido ou eu queria acelerar ou diminuir essa velocidade, tem um recurso aqui no YouTube que no vídeo você pode acelerar a minha voz ou diminuir a minha voz para tentar entender um pouco melhor ou em acelerar para passar a videoanálise inteira com menos tempo. Então tem esse recurso aí que é bem interessante para se utilizar, fica aqui na parte inferior do vídeo. Vamos então continuando aqui em relação a Vale. Entrada aqui muito próximo da zona de resistência, mas o ativo continua com um leve viés aí para cima. Por quê? Porque essa semana conseguiu vir lá de baixo e superar a máxima das duas últimas semanas. Então a Vale, por enquanto, vai apontando para o fechamento desse gap aqui, primeiramente em 54,35 e o ponto mais alto do gap na semana, no gráfico semanal, em R$ 56,15. A semana terminando com alta de 2,14% de um movimento um pouco mais lateral do preço, que é o que eu acabei de destacar aqui no gráfico diário, uma certa indefinição.
BID4, alta forte de 6,55%. O ativo atingiu o objetivo que a gente tinha traçado para a operação. Pena apenas que eu não deu tempo, vamos dizer assim, para buscar um objetivo mais longo. Fiquei preocupado com a abertura da EQTL3, onde eu queria botar o stop de proteção, e terminei não olhando de perto a abertura da BID4, ou seja, tentar pegar a melhor relação risco-ganho, que eu já tinha até comentado na última videoanálise. Enfim, uma falha minha, mas o papel gerou, bateu no objetivo, mas mesmo assim poderia ter buscado algo mais. Enfim, é uma boa operação da BID4, pivôzão de alta, forte candle de alta. O interessante é que esse papel está na minha carteira semanal, que é a carteira perspectiva, é a carteira exponencial, e está na carteira mensal, que é a carteira perspectiva. Então, exponencial e a perspectiva, ambas carteiras com esse papel aí dentro, porque o cenário gráfico é bem favorável e agora é uma operação de swing trade também no ativo que deu certo. Então, o BID4 gerou aqui um ganho de 5,13%, isso representou um crescimento de 0,72% sobre o capital total. Depois tivemos aqui na EQTL3 a saída da operação de venda. Então, ela estava primeiramente, quando eu comecei a acompanhar o leilão de abertura, que eu acompanho todos os papéis que estão abertos, vou acompanhando ali a abertura. Aí fiquei de olho mais na EQTL3, porque ela estava com a abertura muito próxima do ponto que foi o ponto de entrada. Enfim, reposicionei o stop para um pouco abaixo do preço da nossa entrada e ela acionou a nossa saída aqui na primeira hora de pregão, a EQTL3. Essa saída basicamente no 0 a 0, que ela tinha ficado a 4 centavos do objetivo no pregão de ontem, 0,1% de ganho, vamos dizer assim, 0 a 0, e aqui 0,02% do capital total, enfim, operação no 0 a 0 da EQTL3, uma operação de venda, como eu disse, o objetivo 76,83, ontem ela bateu em 76,87. SAMB 11 saiu da nossa posição de venda, o ativo que tinha gerado ali um topo duplo já deu indício de não seguir a favor desse topo duplo no pregão de hoje. Por quê? Porque voltou lá em cima e rompeu essas máximas aqui. Então, acionou a nossa saída, acionou nosso stop cheio. Isso proporcionou uma perda de 2,96% na operação e isso representou uma redução de 0,5% do capital total na SAMB 11, na operação de venda. Gráfico diário ficando então agora com um cenário mais de indefinição, apesar de ainda ter essa tendência de baixo, mas com essa lateralização que ficou mais indefinida. Sinalizações de subida, fundo ascendente no G60 a partir do próximo pregão ou nos próximos pregões acima dessa região aí de 45,73 a 45,36 ficaria um pouco mais voltado a pensar em compra em SAMB 11. Tá? E aí vamos agora falar de ODPV3, recomendação de compra no pregão de hoje, ODPV3 na superação da máxima do que no anterior. O papel que no gráfico semanal tem aqui um patamar de suporte importante, voltou nesse nível, possibilidade de voltar aqui a subir. Mensal também alinhado para cima, numa tendência de alta, que vinha rompendo tudo aqui para cima, enfim, trabalhando em cima de um ativo que está mais alinhado para cima no sentido de prazo maior. Aqui no gráfico diário gerou ali uma sinalização de pivô de baixa, só que em cima de um patamar de antiga resistência, funcionou como suporte e a chance de poder recuperar-se e gerar uma sinalização até de fundo duplo no gráfico diário. E aí, por esse motivo, eu resolvi arriscar nessa entrada na superação da máxima do pregão de ontem. Essa compra, então, foi executada na ODPV3 por volta ali dos 16,78, com stop em 16,40. Ela bateu em 16,47, quase no stop no pregão de hoje. Objetivo em 17,54. Risco da operação de 2,26% e carteira alocando 19% do capital total. O stop dessa operação pode ficar, a partir de segunda-feira, em R$ 16,46, um pouco acima, porque depois de não ter conseguido ter oscilado aqui acima e não ter fechado acima da máxima desse candle anterior, se perder essa mínima, aumenta a probabilidade de continuar caindo, inclusive perder essa zona de suporte à ação. Raio 3, recomendação de venda no pregão de hoje pelo gráfico de 60 minutos, na perda da mínima desse candle, tentando pegar um movimento de baixo, stop um pouco mais curto aqui na superação da máxima desse candle, foi acionado logo na sequência, na hora seguinte. Então essa operação da Raio 3 trouxe aqui uma perda de 1,08% e o capital total uma redução de 0,19%. Depois disso vamos falar de MGLU3, olha o candle de hoje da MGLU3, que é ativo que vinha numa tendência de baixa, de topos e fundos descendentes, brigando aqui para cair, agora com essa sinalização de alta, para mim, o ativo gerou o sinal de final da tendência de baixa do gráfico diário.
ficou com a tendência então indefinida no curto prazo. Se a gente olhar para o gráfico semanal, a ação parou em cima de uma zona de suporte e gerou uma boa semana com alta de 3,86%. Então, nesse papel, para se buscar a entrada aí na ponta compradora, eu ficaria um pouco mais atento para o gráfico de 60 minutos. Por quê? Porque ele fez um movimento longo para cima, superou vários topos anteriores, e aí, dependendo do próximo movimento de baixo, chamado pullback, que pode acontecer o retorno do preço testando ali antigas resistências, como por exemplo aqui a região dos 168,32, isso chamaria atenção para avaliar a possibilidade de entrar comprando pelo gráfico 60 minutos com stop um pouco mais curto, a MGLU3, que terminou o pregão de hoje muito bem, com essa alta expressiva de 6,87%. Então, uma mudança, uma primeira sinalização de mudança de cenário gráfico, ou seja, melhorando o cenário gráfico de curtíssimo a curto prazo, a Magazine Luiza, ações ordinárias. LRAN3, gráfico diário também forte para cima, 5,21%. Ativo também que vem na tendência de baixa, gera um candle muito forte para cima. No gráfico semanal, possibilidade de iniciar todo o movimento para cima, superação da máxima dessa semana, que é a máxima de hoje, 43,26, reforça a chance de subida desse papel. Tem resistência imediata aqui nessa região de topo anterior, ali na faixa principalmente de em torno dos R$ 43,80 até R$ 44, mas nível mais importante, o ponto mais alto na faixa 44, 43. Essa região aqui anterior, observe que tem todo um patamar de antigo suporte, ela conseguiu fechar acima. Vai ser importante se manter acima dessa região ali por volta de 42,73 a R$ 43. Então, quanto mais tempo ela permanecer acima ou gerar sinal de alta acima desse patamar, mais interessante para a compra desse ativo. Eu entraria comprando aqui agora? Não entraria comprando aqui agora, candle grande, stop grande, a tendência ainda não é de alta. Aí eu buscaria, assim como eu falei da MGLU3, focaria um pouco mais no retorno do preço pelo gráfico 60 minutos. Monitorar isso aqui no início da próxima semana, tentando pegar algum sinal de subida e continuidade do movimento de alta aqui do gráfico diário. Do gráfico diário gerar aqui movimento para cima. Depois disso, CVCB3, ativo também fechou o pregão bem hoje. A sinalização relevante aqui para trás tinha gerado um sinal de mudança da tendência, mas retomou a tendência de baixa, manteve-se na tendência de baixa e agora novamente gera um sinal de final da tendência de baixa. Supera a máxima do último topo descendente do gráfico diário. Um mensal que vem no movimento de correção, está em tendência de alta ainda, podendo fazer algo aqui para cima. E a gente olhando para o gráfico semanal do ativo, também gerando um sinal ali de reversão, martelo, superação da máxima dessa semana que está localizada em 52,85, reforça a chance de se ter uma recuperação do ativo com resistência imediata primeiramente em 54,23 e depois disso na faixa dos R$ 55,33. Se olharmos novamente para o gráfico diário, esse movimento de subida já superando até a máxima da semana passada, se a gente jogar no G60, correção semelhante a MGLU3, semelhante a LRN3, correção do preço, movimento contrário a esse movimento de subida, dependendo do que acontecer, ou movimento assim, ou movimento lateral, com rompimento ali da máxima, ou seja, um pivô de alta, também possibilitaria arriscar alguma operação de compra pelo gráfico de 60 minutos, gráfico intraday da CVC B3. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre de deixar seu like, seu joinha nessa videoanálise, um grande abraço, um ótimo feriado, um excelente final de semana e um excelente feriadão e até segunda-feira. Até mais.